Bom, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um debate do Clube do Livro. Hoje estamos falando aí de um livro que mexe bastante com a nossa mentalidade. Então, estou iniciando o debate, daqui a pouco o pessoal chega, e se você não pode estar presente aqui ao vivo, você vai ver a gravação. E eu espero que esse livro tenha aí contribuído para mudar um pouquinho a sua visão sobre algumas questões relacionadas ao dinheiro. Sim, hoje vamos falar muito essa palavra. Esse livro, para mim, é um livro muito interessante, que me fez repensar algumas coisas. A gente está falando aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre. Aqui, assim vocês conseguem ver a capa. Esse livro, eu confesso para vocês, há anos ele está na minha lista de leitura. Eu tenho uma lista de livros que eu coloco aqui para eu ler ao longo do ano. Há anos eu tenho uma lista. E esse livro está aqui há muito tempo. Eu participo como integrante de outro clube de leitura, outro clube do livro, que no debate desse livro, inclusive, eu não pude estar presente na ocasião. E eu acabei nem comprando o livro naquela época. Isso porque havia uma grande resistência minha em relação ao tema. Por que que eu estou abrindo o nosso encontro hoje falando disso? Porque, sim, quando o assunto é dinheiro, nós não somos e não fomos ensinados a lidar bem com isso. Então, essa palavra incomoda muita gente. As pessoas falam renda, faturamento, financeiro, salário, mas evitam usar o termo dinheiro. Por quê? Porque há muita crença por trás disso. E esse livro, ele vem para mim, nesse momento, muito aqui com o desafio do nosso clube do livro, para expandir a nossa mentalidade, ajudar a gente a trabalhar uma visão aí de uma mentalidade mais próspera, uma inteligência financeira, o empreendedorismo. E eu não posso falar de empreendedorismo, de inteligência financeira, de liderança pessoal, sem aprender a lidar com a esfera financeira. E para mim, além dos Segredos da Mente Milionária, esse livro aqui é uma referência no tempo. Então, falando um pouco, né, de expectativa e realidade. Esse tema é um tema que há tempos eu tenho trabalhado, aprendendo a lidar mais com o dinheiro, aprendendo a lidar mais com a minha vida financeira. E nos últimos anos eu aprendi algumas coisas e entendi outras que eu não tinha aprendido tão bem. E esse livro, ele vem para consolidar muita coisa, olhando uma perspectiva, trazendo uma perspectiva, que quando o assunto é dinheiro, a questão é a mentalidade. E ele fala aqui no encerramento do livro que o dinheiro é só uma ideia. Então, eu vou começar trazendo essa frase para vocês, porque foi uma frase que eu olhei e falei, uau! Então, ele termina o livro dizendo: é o seguinte, é o que está na sua mente que determina o que estará nas suas mãos. O dinheiro é só uma ideia. Diz aí para mim como é que você pensa essa frase. Diz para mim como é que você pensa essa frase. No capítulo 9, que é o capítulo de encerramento do livro, ele termina com essa visão. E aí ele vai além. Todos receberam dois grandes dons: sua mente e seu tempo. Você pode escolher o que fazer com ambos. De novo, ele volta a responsabilidade do processo para a gente. Veja, por que que eu quis começar falando dessa frase? Porque quando o assunto é dinheiro, muitas pessoas trazem ele como senhor da vida. Tudo é culpa do dinheiro. Não faço determinada coisa porque eu não tenho dinheiro. Não vou para tal lugar porque eu não tenho dinheiro. Não me desafio a tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Tudo é culpa do dinheiro. E quando você coloca o dinheiro nesse lugar, você está fazendo com que ele se torne o seu senhor.
As suas ações e decisões passam a ser tomadas a partir dele, quando na verdade é o contrário. Quando você toma uma decisão e faz uma ação, é a partir da sua ação e decisão que ele vai aparecer ou não na sua vida. Só que a gente não é ensinado assim. E o que eu quero trazer para você nesse momento? Tá tudo bem se em algum momento você não entendeu o que eu estou falando aqui. A gente não foi ensinado a trabalhar alguns pontos. E o que gerar incômodo, eu te vejo. Esse incômodo também gerou em mim em alguns momentos. O que eu posso te dizer? Se você tiver coragem e tomar a decisão de lidar com esses incômodos, a sua realidade vai mudar. Acontece que a gente não é ensinado a encarar os nossos problemas. A gente é ensinado a fugir deles, a estar ocupado demais para olhar para eles. E o autor fala disso no capítulo também. Se eu não me engano, é no capítulo 8 que ele fala da preguiça. Fica tranquilo, não estou fazendo a leitura do livro de trás para frente. Aqui isso veio e eu preciso trazer para você, tá? É no capítulo 8 que ele fala que a maioria das pessoas não foi treinada para ver o ouro que está por toda parte. E no capítulo 7, é no 7, ele fala que as pessoas estão ocupadas a preguiça é a principal desculpa para estar ocupada. E, gente, isso é muito sério. A pessoa se enche de ocupação para não encarar o que precisa ser visto. E com isso, ela continua contando histórias do porquê que ela não avança, não evolui e não tem o que ela deseja. Triste, não? Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui para você hoje? Vai gerar incômodo. Esse é um livro que pode gerar incômodo para você. Eu, inclusive, estava conversando com uma amiga semana passada e ela falou que é um livro que ela tem e ela não consegue abrir para ler. Toda vez que ela pega para ler, gera incômodo nela. Isso é o nível de resistência da sua mente. Por quê? Porque tudo que é novo, nosso cérebro vai resistir. O seu ego tentando te proteger vai tentar te impedir de aprender algo novo. O que eu posso dizer para você é que o novo é seu amigo. Acontece que a zona de conforto, às vezes, te limita, te prende num nível que sair dela se torna o seu principal desafio. E como é que você vence isso? Tomando a decisão de encarar as suas incompetências e fragilidades. Porque as suas incompetências e fragilidades, quando trabalhadas, podem se tornar sua maior força. Podem se tornar o trunfo que você não imaginava que tinha. Então, falando sobre essa questão, o que eu tenho aprendido sobre a vida financeira? Eu tenho aprendido que ela é uma área que nós precisamos dar atenção, mas a gente não pode se tornar refém dela. Nós precisamos fazer com que as coisas funcionem e andem de maneira que a, o dinheiro se torne nosso servo e não o nosso senhor. E como isso? A partir da mudança da minha mentalidade. Então, esse é um livro que eu gostei muito da leitura. É um livro que eu super recomendo. Eu fiz um resumo no Notion para os participantes do Clube do Livro receberem, onde eu trago ali o suprassumo do livro com o detalhe de cada capítulo. Então vamos lá. Falando um pouquinho então de expectativa versus realidade. O que eu esperava quando eu peguei esse livro para ler? Sendo bem honesta, eu esperava um livro difícil de ler. Eu esperava um livro complexo em conceitos financeiros, com muitas regras, com muitas questões de conta, muitas visões realmente do mundo financeiro, né? Porque ele fala muito aqui o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, e eu imaginava que ia vir algumas coisas mais difíceis de digerir. Eu esperava
um livro mais complicado de ler. É um livro legal, ele tem 322 páginas. Eu peguei essa versão comemorativa de 20 anos. Essa versão de comemorativa, ela tem aqui, ó, aqui, ela tem um capítulo bônus. Ela tem 10 sessões, 9 sessões de estudo e tem um capítulo bônus. Então, é uma versão um pouco mais atualizada aí, dependendo do livro que você tem. A minha expectativa quando eu vi tudo isso, falei, nossa, deve ser um livro difícil, chato de ler, deve ser um livro cansativo. Gente, eu costumo ler dois livros ao mesmo tempo. Esse daqui foi um livro que eu comecei e eu não queria parar. Em paralelo, eu estou lendo um outro livro chamado Cabeça de Campeão. Eu interrompi a leitura do Cabeça de Campeão para mergulhar nesse livro aqui, porque ele valeu muito a pena. Então, a realidade é uma leitura leve, é uma leitura agradável, é uma leitura prática, aplicável, com muitos exemplos fáceis de assimilar e com uma visão que provoca a nossa mentalidade, tá? Mas é um livro super fácil de ler. Ele é um livro muito tranquilo. Pouquíssimos termos específicos da área financeira, pouquíssimos. Onde você vai ver um pouco mais de alguma questão que traz esse olhar mais financeiro é quando ele ensina a regra número um, que é a regra de você desenvolver a coluna de ativos. Então, ele mostra o demonstrativo financeiro e ele mostra uma outra tabela. Nessa hora, ele traz aqui a visão de como trabalhar para aqui. Ele traz a visão, duas tabelas, uma tabela da demonstração financeira, uma tabela do balanço patrimonial. Para quê? Ele não entra no detalhe. Ele só mostra para poder trazer para você a visão de renda, despesa, ativo e passivo. Essa é a parte mais técnica. E de verdade, para quem já estudou contabilidade como eu, não é tão técnico assim. Qualquer pessoa consegue assimilar. Para isso, precisa apenas entender da língua portuguesa. Não precisa entender de matemática. Então, a realidade desse livro é um livro com uma leitura muito agradável, é um livro com uma leitura aplicável e é um livro que te direciona muito a pensar e repensar muita coisa. Porque a versão que eu comprei, ela tem no fim uma seção de estudos. Então, eu vou abrir aqui, ó, por exemplo. No fim de cada capítulo tem a sessão de estudo. E aí, nessa sessão de estudo, você tem um resumo do capítulo, com os principais pontos como um contexto do capítulo, com os principais pontos abordados nesse capítulo, e aí ele traz uma parte, uma seção que é o que o Robert quer dizer, que aqui ele fala, né, que é hora de refletir. Não é o momento de você concordar ou discordar, apenas ter uma nova perspectiva. E você vai trazer isso como um coadjuvante e apoio à leitura do livro. E aí ele fala: duas cabeças pensam melhor que uma. Se você não entende o que o Robert está dizendo, não desista da lição. Por quê? Porque às vezes é você precisar de mais uma pessoa te ajudando a pensar. E aí ele traz: peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. E aí ele vai trazendo aqui as principais citações do livro. Então ele vai mostrando aqui as principais citações que o livro vai trazendo. Aqui é o que o Robert quer dizer, e aqui são questões adicionais que ele vai trazer. Então, o que é legal aqui? É que ele vai fazendo com que você olhe para essas questões de uma forma mais tranquila. Eu vou tirar o meu fundo de tela só para poder mostrar o livro melhor. Aí. Que aqui atrás está a minha estante de livros, lindona, mas eu vou deixar assim que aí fica mais. Peraí, eu acho que assim vocês também não vão conseguir ver, né? Ah, aí, pronto. Então, aqui a gente tem o que o Robert quer dizer, e aqui a gente tem as questões adicionais. Tá vendo? Aqui são as questões adicionais.
Essas questões adicionais eu não coloquei no resumo do livro que eu fiz. Por quê? Porque você precisa ler o livro para ver as questões adicionais, óbvio. E também porque aqui é muito de cada um. E ele faz as questões adicionais e ele tem um espaço aqui para você colocar suas anotações se quiser. Eu gosto de escrever no livro até a página 2. Veja que meu livro tem as orelhinhas, né? Eu tenho os marcadores aqui, eu tenho os grifos que eu faço, mas essa parte dos exercícios eu gosto de fazer à parte. Então, aqui estão os meus exercícios. Por quê? Porque eu gosto de aprofundar a minha leitura. Eu sou a leitora que gosta realmente de aprofundar, de explorar tudo que eu vi no livro, para fazer sentido, né, gente? Afinal de contas, eu estou dedicando meu tempo de vida lendo um conteúdo. Eu não vou fazer as atividades que ele está propondo para me ajudar a me desenvolver? Não faz sentido. Então, aqui eu tenho o resumo do livro e eu tenho os meus exercícios aqui também. Então, é um livro com uma leitura muito agradável. Essa leitura é fluida. Então, gente, eu vou falar muito honestamente com vocês. Eu leio a média de umas 25, 30 páginas de manhã, todos os dias. Esse livro, quando eu pisquei, eu já estava na metade. E eu só não terminei ele mais rápido porque eu parei para escrever o resumo. Eu parei para fazer as atividades. Mas quando eu vi, na verdade, eu fui fazendo as atividades e passando os capítulos. Quando eu percebi, eu não tinha feito um resumo. E esse mês eu me desafiei a, aqui no Clube do Livro, entregar para vocês um resumo escrito do livro. Então eu parei, voltei para o capítulo 1 para fazer esse resumão aqui, tá? Então ele tá bem legal esse resumo. Aqui tem todos os capítulos, tá no Notion. Claro que aqui é minha anotação, né? Eu transcrevi isso aqui com todo carinho para vocês numa estrutura organizada. Para quê? Para você desfrutar desse conhecimento, para você aproveitar esse conteúdo. É óbvio que a parte que te compete, só você pode fazer, que é fazer as atividades. Ler o livro, fazer as atividades aqui, se você está com essa versão que tem os 20 anos. Se você não está com essa versão, você também ganha, porque no livro ele já traz provocações e eu coloquei algumas provocações, algumas atividades extras no fim de cada capítulo, do que eu senti que fazia sentido provocar você também a avaliar. Como coach, eu não posso deixar de te fazer pensar e te fazer provocações para você avaliar a sua atual situação e definir os seus próximos passos para o futuro que você deseja. Então, eu também fiz isso. Aqui, para mim, além dessa realidade, né? Quando a gente fala de expectativa realidade, além dessa questão de ser uma leitura agradável, eu adorei essa sessão de estudos que essa versão trouxe. Adorei. Esse é um livro que tem mais de 20 anos como livro número um em finanças pessoais. É um livro que traz uma visão muito interessante. Contextualizando vocês, o Robert, ele fala do pai rico e pai pobre. O pai rico é o pai de um amigo dele que ele conhece na infância. O pai pobre é o próprio pai biológico dele, que no livro ele chama o tempo todo de pai instruído. E o pai rico é o pai rico. Para mim, o que é interessante é a forma como ele vai mostrando o seu desenvolvimento ao longo da jornada para ele fazer esse livro. Porque ele vai mostrando os desafios que ele encara ao lidar com duas visões de mundo totalmente opostas, totalmente diferentes. Então, o Robert ele é obrigado a aprender a lidar com essas duas perspectivas. Ele começa ali, muito jovem, a escolher qual é a perspectiva que ele quer seguir, mas ele aprende a ouvir a outra perspectiva de forma que ele também aprenda algo dali. E no final do livro, conforme você vai lendo o livro, você percebe a identidade dele sendo formada. E esse é um processo muito interessante.
Porque ele tem um desafio de romper com a lealdade familiar, de seguir tradição e seguir carreira no serviço militar, ou no funcionalismo público, ou mesmo no corporativismo, porque são caminhos que ele pensa que o pai instruído dele recomenda que ele faça. Ele também se vê no desafio de eu não preciso ser o aluno nota 10, porque o aluno nota 10 na vida não é o mais bem-sucedido. E isso fica muito evidente já no primeiro capítulo, quando ele começa a tomar as lições com o pai rico, que apresenta várias pessoas instruídas para ele e mostra como essas pessoas instruídas são reféns, entre aspas, de um salário e de um emprego, sendo que todo o conhecimento que elas têm, elas poderiam fazer N outras coisas, mas elas preferem se limitar a um emprego e a uma relação de trabalho em troca do salário, porque o medo toma conta, embora elas tenham tanta instrução. Então, eu gostei demais dessa perspectiva, porque você vê a personalidade dele se formando ao longo do caminho, que fica nas entrelinhas, tá? Eu estou trazendo aqui a minha análise do autor, da trajetória que ele traçou aqui. Então, isso para mim foi o ponto que mais me chamou a atenção, porque às vezes a gente ignora esse ponto na nossa vida. E são as nossas experiências de vida que moldam nosso caráter. São as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, conforme ele fala lá em um determinado capítulo, que ele prefere olhar e ele acredita que aquele caminho é o caminho que vai fazer mais sentido para ele, você percebe que ao longo do livro aquela decisão que ele tomou naquele primeiro momento, ali no primeiro, segundo capítulo, permeia todo o texto dele e permeia tudo que ele vai trazendo em relação a lições que ele vai ensinando para a gente enquanto leitores. Então, isso é muito legal de perceber, porque reforça essa última frase que ele encerra o livro, que eu li para vocês no início, que é o que está na sua mente que determina o que vai estar na sua mão. Porque o livro todo é exatamente sobre isso, gente. Mentalidade. Mentalidade e inteligência financeira. Então, muita gente foge desse assunto porque todo mundo quer ser rico, mas ninguém quer. Vou refazer minha frase. Todo mundo quer ser rico, mas a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço que a riqueza exige, que é a proficiência financeira. Proeficiência financeira, que é para ser rico você precisa aprender a lidar com dinheiro. E o dinheiro não aceita desaforo. E o primeiro ponto que você precisa aprender a lidar com o dinheiro é entender que ele é um recurso. Ele não é o seu senhor. Então, o Robert vai ao longo do livro trazendo muito isso. E aí ele traz um olhar, né, da questão da, da forma como a emoção interfere na sua relação com o dinheiro. Ele vai mostrando o quanto você precisa aprender a controlar e cuidar das suas emoções. E tem uma frase aqui no capítulo 1 que ele fala, né? Não deixe o dinheiro dominar as suas vidas. Aqui ele estava num exemplo com o pai rico. E aí o pai rico fala: passar a vida com medo sem jamais explorar os seus sonhos é cruel. Aí ele fala: trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se é possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Esse é um conselho do pai rico para o Robert. Então, aqui, quando a gente olha essa perspectiva, a gente vê que ele está trazendo uma visão
de, primeiro, não deixe o dinheiro dominar a sua vida. A gente precisa escolher o nosso difícil, vamos dizer assim. E tudo começa com as emoções. Então, aqui nesse capítulo, é o primeiro capítulo, tá? Ele já traz essa visão, como uma primeira grande lição. E o que que eu entendo aqui, né? Quando a gente está pegando esse livro, a gente está esperando, normalmente espera, né, alguma coisa muito técnica. Boa noite, Letícia, você está bem? A gente espera uma coisa muito técnica, uma coisa muito pesada. E aí ele vai trazendo essa visão, primeiro das emoções e do dinheiro, mas ele traz também a corrida dos ratos, que você já deve ter ouvido em algum lugar, alguma pessoa falando, né? Tá tudo bem, fique em paz, Letícia. Já vou abrir para você falar também. O que eu gostei aqui, ele traz a exemplificação da corrida de ratos, né? Então, até coloquei a questão da corrida de ratos no resumo que eu fiz para vocês. Mas ele fala muito aqui, né? Que ele quer ensinar as pessoas a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele, porque isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Então, veja, esse primeiro capítulo, ele já começa fazendo a gente estourar a nossa mente, porque ele já mostra assim, a gente precisa entender que o dinheiro não é tudo, o dinheiro é ferramenta. A gente pode sim ter controle sobre ele. E a corrida dos ratos, quando ele fala, ele está trazendo a visão aqui muito assim, que as pessoas trabalham pelo medo ou pela ambição. O medo, por vários fatores, e a ambição, no sentido de ver tudo que eu posso comprar, tudo que o dinheiro pode me proporcionar. E aí, como muitas vezes eu fico com medo de não conseguir isso, eu começo a rodar na corrida dos ratos. Que eu começo primeiro, o medo me leva a trabalhar. Aí, enquanto eu estou trabalhando pelo medo, medo do desemprego, medo de não ter dinheiro, medo de não receber o suficiente, medo de não dar conta, a hora que eu penso no meu salário, eu já começo a pensar em tudo que esse salário pode me proporcionar. Ah, com esse dinheiro eu vou comprar carro, casa, cachorro, apartamento, eletrodomésticos. E aí eu me dou conta que esse dinheiro não é suficiente. Aí eu começo a querer mais dinheiro, um salário maior. Aí eu volto para o ciclo do medo desse dinheiro faltar, do medo de eu não dar conta, do medo de eu não ser suficiente, do medo de eu não conseguir fazer esse dinheiro chegar. E aí eu fico na corrida de ratos, onde eu apenas trabalho, eu não penso. Então, a gente vê muitas pessoas nesse lugar hoje. Quando a gente fala da pirâmide do sucesso, 95% das pessoas estão nesse lugar, trabalhando pelo dinheiro, trabalhando no automático. Então, o primeiro capítulo desse livro, para mim, foi um livro que, gente, eu achei muito legal, muito legal. E ele traz aqui, no meu livro, pelo menos, ele tem um trecho, ele vai trazendo trechos de reportagens, matérias, estudos. Aqui no primeiro capítulo ele traz também, né, que à medida que a população mundial envelhece e mais pessoas se aposentam, o principal medo, segundo relatos, é o associado a finanças. Quase 50% dos entrevistados temem que vivam mais do que seu dinheiro, ficando sem ele na melhor idade. E aqui, gente, ele já traz um link muito interessante, que é o link de a gente precisa trabalhar olhando a longo prazo. Nessa mesma página, ele traz uma frase aqui que eu destaquei. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. Ele controla suas emoções e suas almas. Ele começa de novo, né? Para milhões de pessoas, esse velho temor, que é o medo de não dar conta, de ficar sem, de ficar pobre, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação de modo que se levantam e vão para o trabalho, esperando que o contra-cheque mate esse pavor que lhes rói a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade.
ele controla suas emoções e suas almas. Olha que frase só no primeiro capítulo. Letícia, fala para mim, em relação a esse livro, qual é a sua percepção em relação à expectativa versus realidade? Tá no mudo. Tá no mudo. Boa Aí. noite. Boa noite, você tá bem? Deixa eu soltar aqui o áudio. Não, estou dizendo, a pergunta tão profunda assim, logo de bate-pronto, mulher. Esse mês, eu não consegui ler esse livro. Eu já li esse livro faz algum tempo, né? Foi um livro que impactou bastante, né, a minha visão sobre tudo, né, em finanças. Mas assim, hoje eu vim mais para ouvir vocês, porque esse mês que passou eu não consegui. Tinha essa meta, né, de adquirir o livro novamente, que eu dei ele de presente, e não consegui. Então, assim, hoje eu estou mais aqui para ouvir e vou comentando aí junto com vocês, tá? Tá bom, combinado então. Então, eu já iniciei antes de você entrar falando um pouquinho de expectativa, realidade, e aí eu entrei um pouquinho no principal ponto que me chamou a atenção aqui, que foi esse primeiro capítulo que explode a mente, né? Quando eu comecei a ler esse capítulo, até falando da realidade, foi a hora que eu olhei e falei: esse livro não é um livro sobre dinheiro, que era a minha expectativa, né? Mas é um livro sobre mentalidade. E, para minha feliz surpresa, é um livro que a gente começa e não quer parar, né? Não sei como foi quando você leu, mas eu, assim, eu estava falando aqui, tem 322 páginas. Eu devo ter lido esse livro em, sei lá, uns 15 dias, 12 dias. Eu terminei de ler esse livro na quinta-feira passada. E aí eu passei sexta e sábado fazendo um resumo dele para trazer para vocês, que hoje, inclusive, eu comentei lá no grupo, eu vou mandar o link do Notion, que tem um resumo escrito de cada capítulo, com atividades que eu propus para vocês trabalharem esse livro, porque esse livro merece esse carinho. Então, o que eu posso dizer é isso, é um livro que merece esse cuidado, para quem quer fazer, né? Óbvio, porque ele trabalha muito a nossa mentalidade. E uma coisa que eu gostei muito também, olhando, né, esse livro, não vou entrar capítulo a capítulo, porque a ideia aqui não é estender nesse sentido, mas eu gostei muito quando ele traz aqui, qual foi o capítulo? Ah, capítulo 5, o capítulo 4 e o capítulo 5, que ele fala, né? No 2 ele traz aqui a diferença entre ativo e passivo. No 1, ele traz uma ferramenta que eu não coloquei no resumo, porque para mim ela já é mais conhecida e também é muito o que ele traz no livro, que é o cone da aprendizagem, que ele vai mostrando como que você absorve cada conteúdo. Mas aqui, para mim, os capítulos que mais me marcaram aqui, né? Foi o capítulo 4 que fala que se você trabalhar por dinheiro, você dá poder ao seu empregador. Agora, se você fizer o dinheiro trabalhar para você, o poder e o controle são seus. E aí ele traz a visão de você pagar pessoas que valem o custo, né? Então, ter consultores, ter advogados sagazes que pagar bem eles sai mais barato do que pagar impostos excessivos. Então, o que eu gostei desse capítulo foi quando ele traz a visão de você aprender a trabalhar por você, não para o dinheiro e não por dinheiro. Porque aqui vem muito o olhar do protagonismo e da liderança pessoal. Quando eu trabalho para mim e não por dinheiro, muda tudo. Porque aqui a ideia, e ele deixa isso muito claro no livro, não é ser filantropo, é sim ter fontes de receita, mas entender o porquê você está fazendo tudo isso. Que ele amarra isso no capítulo 6 que ele fala, né, da questão do aprendizado. Então, aqui no capítulo 4 ele começa essa linha do raciocínio de eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por algo maior. O dinheiro é consequência
desse processo. Ao mesmo passo que, se eu vou contratar alguém, eu não posso ter dó de pagar uma pessoa, porque quando eu pago mal um prestador de serviços, eu vou ter um mau serviço. Porque o bom profissional, ele vai me ajudar a fazer o meu dinheiro trabalhar a meu favor. E aí ele traz no livro o exemplo dos consultores e advogados olhando a gestão financeira, então olhando leis, olhando a gestão do dinheiro, olhando a parte contábil. Aqui eu faço um paralelo pensando na nossa vida como um todo, que às vezes a gente quer comprar um negócio, mas a gente vai e economiza, compra o mais fraquinho, o piorzinho de tudo. E aí a gente quer o resultado de o conforto de uma Ferrari comprando um Fusca. Só que a gente não vai ter nem o conforto, nem o desempenho. E aqui eu trago muito a minha visão como RH. Quando eu fui RH nas empresas, essa era a minha maior questão com os diretores da empresa. Porque eles queriam ter um time padrão Barcelona, padrão Champions League, contratando jogadores de várzea. E aí, o que que eu tenho quando eu contrato jogador de várzea? Eu vou ter um futebol de várzea. Eu não vou ter um Champions League. Por quê? Porque a mentalidade, a estrutura física, a preparação técnica é diferente. Para eu ter um desempenho elevado, eu preciso estar disposta a pagar um valor elevado para um bom profissional. E aí, o que ele amarra aqui, que não é apenas isso, de só pagar. Ele traz ainda a visão de, além de eu contratar um bom profissional e pagar um bom salário, é minha responsabilidade acompanhar o trabalho, o desempenho e o resultado. Porque senão eu também delargo e aí também a chance de fracasso é muito grande. Então eu gostei dessa visão porque aqui a gente já começa a ver muita diferença da mentalidade entre o rico e o pobre, porque o pobre tem dó de pagar bom salário para bom profissional. Ele tem mania de fazer pechincha. O rico, ele vai economizar naquilo que ele entende que é necessário economizar. Então, ele vai tentar diminuir impostos, ele vai tentar diminuir taxas, ele vai tentar fazer o dinheiro trabalhar para ele. Mas quando se trata de contratar profissionais para ajudá-lo, a boa visão é que ele traga profissionais qualificados, mesmo que mais caros. Porque esses sim vão fazer com que ele tenha mais recursos. Então, eu gostei dessa visão porque confirma muito do que eu falava na época que eu era RH nas empresas e que eu já tinha muito essa preocupação. Eu quero ter um time competitivo, eu quero ter um time de alta performance, eu preciso pagar o preço que um profissional de alta performance demanda. Então, não adianta. Aí, aqui eu vou trazer nosso contexto. Eu quero ter um mentor que me acompanha, eu quero ter alguém que está perto de mim. Eu preciso pagar o preço. Não dá para simplesmente achar que em encontros ao vivo gratuitos eu vou ter isso. Eu preciso pagar de alguma maneira. E aí, óbvio que a qualidade, né, do serviço entregue. Mas, igual a Letícia está lá com a Débora, paga o preço para ter a mentoria. Uma vez que o seu nível de conhecimento avançou e, de repente, você entende que precisa de algo mais, você talvez já esteja pronta para pagar mais para ter uma outra fase lá com a própria Débora ou em outra mentoria, por exemplo. Assim como aqui, quando eu estava no corporativo, quando eu queria um gerente sênior, eu considerava um X de salário. Quando eu queria um gerente sênior que se tornasse um potencial diretor na minha empresa, eu já considerava 2x de salário. Primeiro, porque ele precisava ver atrativo na minha empresa. Segundo, que eu precisava já trazer alguém com uma mentalidade elevada para que em pouco tempo eu acelerasse ele para se tornar um diretor. Então, aqui ele também traz essa visão que amarra com a perspectiva do médio e longo prazo, do retorno que ele traz no final do livro. E aí, no capítulo 5 ele traz um olhar aqui que eu gostei muito. Para mim, os principais capítulos, né? É o 4 5 e o 6. Porque o 7 ele fala da gestão do medo, mas isso para mim já é mais tranquilo. Então, eu fiquei mais tranquila também. Mas os 4 5 e 6 são os que eu vi mais, tive mais insights, vamos dizer assim. Pode falar? E eu já entendi que eu vou ter que comprar o livro e ler de novo.
E assim, a coisa que ficou mais forte para mim realmente foi esse conceito, né, da questão de você trabalhar, não visando só o dinheiro, o retorno financeiro, né? Isso aí ficou muito forte para mim. Isso aí mudou tudo na minha vida. Isso aí virou uma chave. Porque assim, eu comecei a entender, se não me engano, tem um exemplo, né, que ele começa a trabalhar e ganha pouco, né? É, 30 centavos. ele está ganhando, ele está trabalhando ali, a ideia era para ganhar experiência, né? Que ele jamais ganharia se ele não estivesse trabalhando. Então, o que era importante ali não era o quanto ele estava ganhando financeiramente, era o Sim, quanto ele estava aprendendo. Então, nesse ponto de vista, isso aí virou uma chave na minha cabeça, porque eu passei a encarar o meu trabalho, seja lá ele qual fosse, CLT, mesmo que eu estivesse ali supostamente ganhando pouco, mas eu comecei a entender o quanto eu estou aprendendo aqui. E se eu tivesse que pagar para aprender o que eu estou aprendendo aqui? exato. Entendeu? Isso aí virou uma chave na minha cabeça. Por quê? Eu via muitas pessoas reclamando que ganha pouco, mas eu não via essas pessoas se esforçando para trabalhar mais, para fazer melhor, para aprender alguma coisa, mesmo dentro da função que a gente desempenhava, né? E eu sempre tive essa visão global, eu não me importo, não interessa quanto eu estou ganhando. Eu fui contratada para trabalhar aqui, então eu quero aprender tudo que tem para fazer aqui. E eu quero Sim, fazer. Se tiver no meu alcance de fazer, eu vou fazer. E às vezes o funcionário que age dessa forma, ele é mal visto, né? Eu sempre fui mal vista no ambiente de trabalho, porque eu penso assim que a minha habilidade ou a minha competência denunciava a falta de habilidade do outro, a falta de interesse do outro, a falta de competência do outro. E eu sempre vivi da seguinte forma: eu não estou nem aí, porque eu vim para fazer o que tem que ser feito, né? Então, ainda ontem eu estava falando isso com um aluno meu, estava dando aula de inglês e estava falando para ele. Eu falei o seguinte para ele: eu nunca fui para o trabalho para trabalhar. Eu sempre ia para ter prazer naquilo que eu estava fazendo. Eu sempre exato. fui para me divertir, entendeu? Sim, Porque não vale a pena, você já está ganhando pouco. E se você vai para o trabalho para se aborrecer, o que, que você ganha? Uma doença, né? é Então, eu lembro que o que virou a chave na minha cabeça foi quando eu li esse livro. Eu lembro disso. maravilhoso. E aqui, maravilhoso. E aqui nesse exemplo que você falou, é onde ele traz essa visão, porque eles começaram a trabalhar de graça. E foi a hora que o Robert começou a olhar e falar: pera, mas. E aí ele entendeu que os 30 centavos era só uma desculpa, né? E aí o que eu gostei muito é que aqui ele traz, dentro desse contexto, a visão de quando ele deixou o Robert esperando lá por 1 hora para falar com ele, que ele sentiu raiva, frustração, vontade de jogar tudo para o alto, que ali ele amarra com a corrida de ratos de novo, né? Então. É um livro que, sim, Letícia, se você tiver condição de reler, porque você é outra pessoa hoje, você está num outro cenário, num outro É isso. contexto. É o momento de ler de novo, que eu vou É, ter uma outra visão, com certeza. sim, sim, vai ter outra visão, porque assim, eu estava lendo esse livro e eu escrevi vários dias no meu amanhecer aqui. Que bom que esse livro caiu no meu colo para eu ler agora. Porque se fosse antes, eu não estaria com a mente preparada para olhar alguns conceitos como eu estou vendo agora. Então, isso também é muito importante, porque às vezes o livro chega, o conhecimento chega, você não absorve tudo, você absorve uma parte. Então, são títulos que faz sentido ler mais de uma vez. Né? Para mim, esse tem sido um grande aprendizado de ler de novo algumas obras, porque eu sempre fui aquela Eu que tô, leu uma vez e conheci. esse mês eu estou lendo novamente O Milagre da Manhã. E ele está girando a chave diferente. É Então, isso, é isso. Milagre da Manhã eu li de novo aqui para o nosso clube. A última vez que eu tinha lido ele tinha sido em 2019 e foi outra leitura agora. Então a gente muda.
E aí, o que que é interessante? Avaliar quais livros faz sentido reler. Por exemplo, um livro que eu vou colocar para nós lermos no próximo ano é Quem Pensa Enriquece. Vai ser a terceira vez que eu leio. E vai ser a E terceira eu tenho vez que que eu acabar tenho de outras ler, porque eu já perspectivas. comecei a ler e não acabei. Mas ele é um Tenho esse livro livro. maravilhoso. Então já deixa ele aí, não dá para ninguém, porque a gente vai. Esse é Não, um que eu já digo que estará ano que vem na nossa lista. Que eu não coloquei esse ano, porque eu fui numa crescente também na curadoria dos títulos. Eu fui também numa crescente, pensando na nossa evolução. Porque é um livro que chegar de primeiro, assim, direto, ele já dá umas cutucadas maiores. Então, acredito que no próximo ano a gente já está um pouco mais preparado para essa leitura. Mas é isso, a gente estamos precisa, vamos juntas. A gente precisa, às vezes, reler para relembrar e porque a nossa mente evolui. E aí, aqui no capítulo 5 ele traz, eu até destaquei uma frase que me fez lembrar o que o Flávio Augusto fala. Ele fala aqui o seguinte: no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. E aí, o Flávio Augusto fala muitas vezes que o mais inteligente trabalha para o mais corajoso. Flávio Augusto fala muito essa frase. O mais inteligente trabalha para o mais corajoso. E aqui ele traz essa perspectiva de uma outra forma, né? Então ele fala que a maioria das pessoas, quando o assunto é dinheiro, prefere a segurança. E aqui, quando a gente está falando da segurança, o que que é o ponto? Segurança é uma ilusão. Segurança não existe. E como Flávio Augusto fala também, estabilidade é uma ilusão. Qual é essa segurança? As pessoas, a maioria das vezes, quando o assunto é dinheiro, prefere a segurança de um trabalho registrado, de um emprego registrado, como diziam os antigos, de um emprego registrado em carteira, né? Ou um concurso público, ou alguma coisa fixa. Eu preciso ter um fixo mensal. Quando eu contratei vendedores, eu tinha uma grande dificuldade com alguns que faziam mais questão do piso fixo do que do potencial da variável. Era um grande desafio para mim, como recrutador, às vezes trazer um vendedor, um supervisor comercial bom, que tivesse a mentalidade que saísse dessa visão, porque esses já estavam normalmente muito bem pagos e muito bem colocados nos concorrentes. Então, trazê-los para mim era muito desafiador, mas eu consegui puxar alguns dos concorrentes para a empresa que eu trabalhava. Por quê? Porque, principalmente nessa profissão, o vendedor, não existe segurança. E o maior erro, vou trazer esse exemplo para ficar bem factível para a gente aqui e para quem assistir a gravação depois. Vamos pegar o vendedor como exemplo, nessa busca pela segurança. O que que é muito comum? Um vendedor costuma ter o seu piso, sua base mínima de salário. Vamos pôr aqui, vai, R$ 2.000 como salário. E ele tem um potencial de comissão que ele pode fazer por mês até 9.000 de salário. Então, ele pode ter até 7.000 de comissão. O que que o vendedor costuma fazer? Muitas vezes ele faz a vida dele pensando que todos os meses ele vai fazer R$ 9.000 de comissão. Porque na cabeça dele é seguro acreditar que é certo que ele vai fazer os 9.000 todos os meses. E qual é a surpresa dele quando ele percebe que ele não está fazendo? Ele se enrola financeiramente. Por quê? Porque ele preferiu a segurança da ilusão da segurança de um salário de R$ 9.000. Pela lógica, se ele fosse se pautar na segurança, o custo de vida dele deveria estar pautado nos 2.000 e não nos 9. Assim é a gente em várias coisas da vida. Então, o que que muda aqui? A mentalidade. Então, muitas vezes as pessoas estão projetando a segurança que elas não tiveram na infância, que elas não têm em casa, no dinheiro, ou no salário, ou no chefe. E aí, o que que acontece? Vivendo nesse lugar da segurança, elas se tornam reféns de empregos que pagam mal, de chefes que iludem, fazendo promessas vazias.
e até se acomodam vivendo como estão, sem buscar um novo desafio, porque é mais cômodo, é mais tranquilo fazer o que se faz todos os dias, ao invés de buscar a mudança. E é aqui que a gente começa a ver a mudança da mentalidade. Porque ele mesmo traz que o ativo mais poderoso que nós temos é a nossa mente. Se bem treinada, ela cria riquezas sem precedentes, no que vai parecer um instante. Por quê? Se a sua mente for treinada, você começa a olhar as situações que você vive e começa a enxergar oportunidades nelas e não dificuldades. E a pessoa que vive em prol de um único salário, presa num emprego que às vezes é até infeliz, ela tem uma mentalidade onde ela se vê presa nesse cenário. Ela não se vê capaz de sair desse lugar. E é aqui que a gente começa a separar quem avança e quem continua vivendo no mesmo lugar. Porque quem avança no sentido, e o avançar aqui não é no sentido de fazer salário milionário, é no sentido de evoluir na jornada. Quem avança tem coragem de dar mais um passo. Começa a olhar e falar: não, isso não está legal, eu quero algo mais. E vai buscar esse algo mais de alguma maneira. Seja fazendo uma renda extra, seja fazendo um curso que vai aprender uma habilidade nova, mas vai expandir a sua visão. E quem não está nesse lugar acaba ficando acomodado vivendo esse mesmo movimento. E ele traz isso trazendo aqui, né, algumas regras para desenvolver a inteligência financeira. E isso aqui eu achei muito fácil da gente aprender. É claro que ele traz no livro falando que é uma jornada, que é preciso dedicar tempo, é preciso dedicar energia. Mas ele traz aqui que a primeira coisa que você precisa para desenvolver sua inteligência financeira é aprender contabilidade. E sem segredo, a habilidade de ler números. E aí ele traz a tabela do balanço patrimonial e do demonstrativo financeiro, aprendendo a ver ativos e passivos, renda e despesa. Já entendi que eu tenho que ler de novo mesmo, tenho que comprar o livro de novo. Porque, assim, a minha falha de toda a vida foi a questão de não querer compreender a contabilidade. Então, parece um paradoxo, né? Mas na época que eu estudei, tinha um curso técnico. E eu queria fazer um curso técnico lá de outra coisa, nem lembro o que eu queria fazer. E só tinha vaga para mim no curso de contabilidade. E eu meio que peguei ranço e peguei raiva, porque assim, eu não gostava de. Não tinha uma mente numérica, né? Você vê, eu dou aula de inglês, né? Eu gosto de expressar criatividade. E achava que os números, sempre achei, os números não são para mim. E nisso de os números não são para mim, eu também nunca tive habilidade com a minha vida financeira. Eu nunca tive, trabalhei em banco, trabalhei na divisão de cobrança. Pega essa mulher e joga pela janela, né? Trabalhei no banco, trabalhei na divisão de cobrança, fiz curso de contabilidade, sempre tendo essa mentalidade de que dinheiro era uma coisa do outro mundo, não era para mim, fazer conta não era para mim. Então, até hoje isso reflete. Quer dizer, eu Sim, cheguei, vamos lá, nos 60 anos de idade, sem ter essa segurança financeira que supostamente eu deveria ter, né? Se eu tivesse planejado no mínimo há 20 anos atrás. Bom, espero que não seja tarde demais. Estamos é aqui, né? tarde. Eu acho, né? É isso, Letícia, nunca é tarde. E aqui você está trazendo um ponto que é o que eu ia colocar aqui também. Quando fala, né, da mentalidade, essa visão de dinheiro não é para mim, eu não sou boa com números, é uma crença. Porque você lidou com números durante o seu tempo na vida bancária. Então, você soube lidar com números. Acontece que quando você olha para a sua vida pessoal, existe uma crença de que dinheiro não é para você, existe uma crença de que você não é boa com números. Como que a gente muda isso? Ressignificando essas crenças. Porque o que acontece? O que que eu aprendi?
Eu fiz administração, então eu vi muitas matérias de contabilidade. Deve ter uns 2 anos, 2 ou 3, 3 anos, que eu tomei a decisão, que eu falei, chega de falar que dinheiro é difícil de lidar, que administração, gestão financeira é difícil. Porque eu aprendi isso na faculdade, eu passei na faculdade, eu me formei, administração tem contabilidade, sempre tive gestão de números nas áreas por onde eu passei. E aí eu falei, chega de contar essa história para mim na minha vida pessoal. Então tem 3 anos ou um pouco mais, um pouco mais, uns 4 anos ali, foi bem no meio da pandemia, que eu olhei e falei, eu vou aprender a lidar com dinheiro na minha vida. E o que eu posso dizer? Aqui a contabilidade, quando ele traz, é algo tão simples que, até por ser tão simples, as pessoas ignoram. E ele fala isso no livro, que é a lição mais simples de todas, que 99% das pessoas ignoram. Que quando ele fala aqui da contabilidade, da habilidade de ler os números, é você entender que você precisa fazer dinheiro e investir em ativos e não em passivos. Porque a maioria das pessoas, primeiro, nós não somos ensinados a olhar para isso na escola. Primeiro ponto, não somos. Você pega um professor de contabilidade, às vezes ele está com a vida dele toda ferrada financeiramente. Você pega um professor de administração financeira, que tem a vida financeira ferrada. Acontece. Aqui na minha mentoria é muito comum eu receber pessoas que querem trabalhar a carreira, se desenvolverem, que trabalham na área financeira e que têm um financeiro desestruturado. E por que que isso acontece? Porque é mais fácil olhar para fora do que para dentro. É simples assim. É mais fácil olhar para fora, olhar o problema do outro, as regras do outro, do que encarar as minhas sombras. E tá tudo bem. Então, o que que a gente tem que fazer para mudar isso? Começa com a regra básica. Então, e ele traz isso no livro de forma muito fácil. Isso que me encantou nesse livro, que ele traz isso de forma muito aplicável. Ele explica ali o balanço patrimonial e o demonstrativo financeiro. E ele fala, o seu salário, que não importa se você é CLT, ele usa outros termos lá, porque ele está falando da economia americana, mas eu parafraseei aqui para o Brasil. Não importa se você é CLT, se você é funcionário público, se você é autônomo. A sua preocupação precisa ser aprender a construir ativos, porque são os ativos que fazem o dinheiro trabalhar para você. Quando você está preocupado em construir passivos, por exemplo, um dos maiores sonhos do brasileiro é comprar casa própria. Ou o seu carro. Agora, nem essa geração que está chegando agora, nem tanto, mas a minha geração, o sonho era aos 18 anos ter um carro. E a maior burrada, gente, carro é um passivo. É IPVA, é seguro, é combustível, é manutenção. E detalhe, a minha geração teve muito essa ilusão de tirar o carro zero na concessionária. Eu nunca tive essa ilusão. E não é por uma questão de dinheiro, porque o dinheiro, se a gente se organizar, a gente faz. Sempre foi no olhar prático de eu tirar o carro da concessionária, eu já desvalorizo o carro em 15%, só de sair. Então, ele traz muito essa visão aqui desse olhar de aprender a ler os números na contabilidade. A segunda regra para a inteligência financeira é aprender a usar o investimento, porque ele traz que é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Então, ele fala aqui da importância de você aprender a lidar com investimentos. Ele traz vários exemplos no livro de investimentos, todos muito fáceis de usar, que ajuda você a fazer o dinheiro. Ele traz ali o cálculo, ele vai mostrando, então é bem legal. O terceiro ponto é entendimento do mercado, entender a regra de oferta e procura, que ele também detalha muito no livro como funciona, para ficar fácil de assimilar. E a lei é a quarta regra, conhecer as regras financeiras, as regras legais, para você poder usar a seu favor para fazer mais dinheiro. Então, aqui, nesse capítulo, para mim, ele já traz um beabá de como você começa a construir sua mentalidade financeira. Como você começa a construir sua proeficiência financeira. Porque o Pai Rico fala o tempo todo no livro que para você ser rico, você precisa desenvolver proeficiência financeira. Aí eu fui atrás dessa palavra, proeficiência.
Eu falei, não, vamos lá na semântica para ver o que que isso significa. E proeficiência é você ser entendido do assunto, você dominar as regras, você ter habilidades para falar e trabalhar determinado tema. Então, a proeficiência financeira nada mais é do que você aprender essas quatro regras. Então, se você aprender a usar, a ler os números, aprender a ciência do dinheiro que faz o dinheiro, que é o investimento, entender o mercado, né, a lei de oferta e procura, e entender as regras financeiras, pronto. Você já tem um caminho para começar a fazer sua vida financeira ser melhor. Claro que aqui a gente está falando do que ele traz num olhar mais prático. A gente sabe que por trás tem uma questão emocional que ele traz depois, né? Que o dinheiro e as emoções, a maioria das decisões relacionadas ao dinheiro para as pessoas são tomadas de forma passional, ou seja, elas não pensam, elas só vão e fazem. Então, ele traz também essa visão de como você precisa aprender a lidar com as suas emoções quando temer dinheiro. Aqui eu trago muito um olhar mais aprofundado de não é só aprender essas regras, é você entender o que você pensa sobre o dinheiro. É você ter clareza do que o dinheiro representa na sua vida. É você tirar as travas emocionais que estão por trás da sua relação com o dinheiro. E tem pessoas que só de usar esse termo dinheiro já incomoda. Então aí também já tem muita crença envolvida. Então o ponto aqui é você realmente ter esse olhar de como você, qual postura você vai assumir diante dessa situação. Porque a vida financeira, a área financeira é uma das áreas da felicidade na psicologia positiva. Mas as pessoas muitas vezes ignoram isso e buscam outras coisas e colocam a culpa no dinheiro pela sua infelicidade ou pela sua não ação, né? Então, esse capítulo, para mim, se eu fosse resumir todo o livro, para mim, seriam esses aqui os principais, né? O 4, o 5 e o 6. O 6 ele traz essa visão. Você quer falar alguma coisa dentro disso? O que você está falando aí de dinheiro, emoção e tal, eu recentemente que eu me acordei para isso, né? E para dizer bem recentemente mesmo, com a conversa que eu tive com a Débora, e ela foi direto na ferida, né? Que na minha infância, eu relatei para ela, né? Eu já cheguei para ela assim com a minha lista pronta, né? As minhas razões e meus porquês, né? Ela fez só o diagnóstico. Então, na minha infância, dinheiro em casa era sinal de briga. Meu pai e minha mãe estavam sempre brigando por conta de dinheiro, né? E o meu pai trabalhava e quando ele recebia o pagamento, a minha mãe já estava cobrando a ele, cadê o dinheiro, né? E ele chegava, antigamente, né, era dinheiro mesmo, né? As pessoas não tinham conta no banco, geralmente, não tinha cartão, não Sim, tinha, era dinheiro, dinheiro vivo mesmo, aquele bolinho de nota em cima de bolinho de nota. E meu pai chegava com aquele monte de, isso é a imagem da minha infância, aquele monte de dinheiro, assim, aqueles, é, tipo as trouxinhas mesmo, amarrado com sim, elástico, que vinha do banco. Ele sacava no caixa do banco dinheiro novinho, novinho, chega, tinha cheiro de tinta, e colocava na mão da minha mãe. E no dia seguinte, a minha mãe na mesa, com aquele monte de montinho de dinheiro, com um papel com a lista do que tinha que fazer. E quando meu pai voltava, no dia seguinte, mais uma briga, porque o dinheiro não dá para pagar as contas, com tudo que tem que pagar. E era briga em cima de briga. Eu me lembro muito do meu pai, às vezes, gritando com ela, dizendo assim: o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu vá assaltar um banco? Eu já te dei o dinheiro todo que eu tinha, mas não dá. Então, assim, isso era a minha infância, mas assim, era mês após mês esse debate. Então, o dinheiro, para mim, ele gravou duas coisas emocionais. Primeiro, que a gente trabalhava para dar o dinheiro para a mamãe, para não ter briga em casa. Então, assim, eu cheguei ao cúmulo, estava falando com a Débora, que assim, eu trabalhava minha adolescência com vendas. Tudo que eu vendia, o dinheiro era na mão da minha mãe.
Eu comecei a trabalhar na loja. O salário todo era para entregar para minha mãe. Eu no banco, como chefe de seção no banco, fui escriturária chefe de seção. Eu dava o dinheiro do meu salário todinho para minha mãe, porque foi isso que eu aprendi com meu pai, que tinha que dar o dinheiro para a mamãe. Ao ponto de que eu saía para trabalhar, esqueci de pegar o dinheiro da passagem, não tinha cartão de passagem, não tinha vale transporte. Era um tempo que você tinha que ter o dinheiro, a moedinha para pagar a passagem. Pois eu, às vezes, saía correndo de casa, esquecia de pegar o dinheiro da passagem para ir trabalhar no banco e eu tinha que sair pedindo carona para chegar no trabalho e depois pedir o dinheiro emprestado para voltar para casa, porque eu não peguei o dinheiro com a mamãe. E aí, isso aí se tornou um padrão na minha vida, porque quando eu casei, eu trabalhava e dava o dinheiro para o pai dos meus filhos. Então, assim, eu trabalhava e eu ganhava 4 vezes mais do que ele, mas o meu cartão do banco vivia no bolso da carteira dele. Quem fazia as contas em casa, quem comprava, quem negociava, quem gastava, tudo era ele, né? Então, assim, quando eu divorciei, eu me vi sem noção, me vi uma pessoa despreparada para lidar com dinheiro. Então, assim, foi perdas financeiras atrás de perdas financeiras e eu fui adquirindo um padrão de que o dinheiro era para dar para os outros, então, assim, sempre ajudando os outros, sempre socorrendo os outros, sempre dando dinheiro para os outros. Então, assim, eu ganhei muito dinheiro, eu não tenho como fazer noção do dinheiro, quer dizer, ganhar quem ganha é criança, ela já me ensinou isso, né? Fiz, trabalhei muito, fiz muito dinheiro, mas o dinheiro nunca parou comigo, o dinheiro sempre era para dar para alguém. E aí ela falou assim: Pois é, isso é um padrão na sua vida, né? E eu cheguei nessa idade que eu estou aposentada e eu falei para ela, eu falei, às vezes eu quero fazer, mas eu não tenho motivação para fazer. E ela falou, claro, porque você agora não tem para quem dar o dinheiro. É, você pode pôr como regra a sua própria conta para dar a si mesmo. É uma forma de você hackear a sua mente para conseguir fazer. Você já entendeu uma pessoa com 60 anos de idade finalmente entender, não, o dinheiro é para mim. Mas o importante é entender. Eu sempre penso e parto Como do é que pressuposto que nunca é tarde. porque Sempre era é tempo. né, depois que eu divorciei, era para os filhos. E depois que meu último filho casou, eu trouxe uma sobrinha para morar comigo e era tudo Sim. para sobrinha. E assim, está fazendo um ano que eu despertei para isso. É muito recente, Alcione. É E muito que bom. recente. E que bom. E agora o que que é importante? É assustador. Eu vejo, eu já vejo como é libertador. Porque agora você é livre para fazer as suas escolhas e usar o seu dinheiro como você bem entender. Mas é muito o que ele traz aqui nessa parte, né? E aí é muito também o que eu comecei a trazer de parêntese, porque é isso, Letícia. Você vê quanta coisa aconteceu relacionada ao dinheiro. Então, o que que é muito comum? A gente tentar abafar tudo isso e continuar culpando o dinheiro pela nossa incompetência em lidar com as nossas emoções, com a nossa falta de conhecimento e com a nossa falta de decisão, muitas vezes. Porque esse Sempre é o ponto. a competência de lidar com as emoções que me fez tomar decisões que nunca beneficiaram a mim mesma. Então, por Exato. exemplo, eu ainda estou tentando vencer isso, porque só esse mês 2 pessoas já me pediram dinheiro emprestado e o dinheiro foi. E por que que o dinheiro foi? Para eu evitar um conflito, para eu evitar uma discussão, para eu evitar o que que essa pessoa vai reagir se eu disser que eu não tenho e ela sabe que eu tenho, tu tá entendendo? Então, assim, eu ainda não sei lidar com isso, é muito recente. Por eu ter detectado o problema, não significa que eu encontrei a solução para sair disso, tu tá entendendo? Sim.
Estou num sim. processo. E aqui é um ponto importante. Quando eu trouxe aqui, né, que muitas vezes a pessoa, quando o assunto é dinheiro, prefere a segurança, até essa questão de evitar o confronto, eu estou evitando a insegurança de ser rejeitada. Então, aqui, o que que é importante, né? Só um parênteses entre tudo que a gente está falando do livro. Esse processo que você está vivendo, você só vai mudar a partir da sua tomada de decisão. Qual decisão? De se priorizar. Qual é a pessoa que você vai pagar agora? A você mesma. Por isso, a minha sugestão de cria uma conta para você, de que todo o seu dinheiro vai para esse lugar. Você está se pagando. E se alguém pedir, não, eu estou pagando a Letícia. Se quiser, põe até outro nome. Põe um apelido, estou pagando a fulana. Tá tudo bem. Por quê? Aqui vem os fatores emocionais não trabalhados são a grande causa de problemas. E o que eu tenho aprendido, que a vida financeira, ela é um ponto muito sensível do indivíduo. E a questão financeira é motivo de 85, se não me engano, 85 ou 90% das separações que os casais têm dificuldade com o dinheiro e não falam sobre isso. Aqui, para mim, tem sido um processo aprender a fazer esse movimento também. Só que o que que eu tomei de decisão? Eu preciso aprender a cuidar para mim, para poder expandir. Não adianta eu cobrar do lado de lá. Eu tenho que ser responsável. Porque o que que é muito comum? Um esbanja demais, o outro controla. E aí é onde dá o desencontro, né? Então, o que que é importante? Quando a gente está falando desse lado da vida financeira, o Robert no livro ele não entra tanto no detalhe, mas isso fica na minha visão nas entrelinhas, que um ponto que a gente precisa trabalhar é a mentalidade e o emocional. Por isso eu acho interessante você voltar a ler pensando na mentalidade, o emocional. Você precisa levar para Débora, já que ela é a sua mentora, para ela te ajudar. Se for necessário algo mais personalizado, aí fazer um processo individual. Por quê? Porque o emocional, às vezes, tem questões que realmente você vai precisar de ajuda para lidar. A questão é, o Elton Euler fala que toda dívida financeira esconde uma dívida emocional. E se você trabalha, e o dinheiro não fica na sua conta, tem coisa errada aí. Tem questão emocional por trás que está fazendo você ter um ralo aberto. Aqui não é o foco do livro, mas é importante trazer esse ponto até para quem está vendo depois a gravação. Quando a gente está falando da vida financeira, ela está muito diretamente relacionada a nosso emocional, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com a gente, porque isso vai interferir em eu sou muito doadora, ou eu sou muito controladora, ou eu sou muito gastadora. Por quê? Porque eu não me vejo merecedora do dinheiro que eu faço. Ou eu não faço mais dinheiro porque eu não me vejo merecedora de receber o dinheiro que eu poderia receber. Exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é uma excelente profissional e ela cobra um terço do valor que eu cobro para fazer o mesmo trabalho. E aí eu falei, por que que você está cobrando tão barato? Não, porque é esse valor. Não, não é esse valor. Pelo que você entrega, não é esse valor. Mas a pessoa tem medo de cobrar o valor que vale porque não se vê merecedora. Então, aqui é importante também trazer essa visão. E aqui ele traz aqui um olhar, né, amarrando tudo isso, ele fala, né, que as grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com a sua mente. Então, ele volta a alertar nesse capítulo 5 a questão da mentalidade preparada para aprender a lidar com os desafios e as oportunidades que a gestão do dinheiro proporciona. E isso a gente só vai conseguir quando a gente tira o véu emocional da frente. Aí ele traz um olhar, né, que na escola a gente aprende que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. E aqui, o que que a gente traz? Na vida financeira, às vezes a gente tem medo de arriscar, de fazer algumas coisas e dar errado. Por quê? Porque a gente entendeu que precisava sempre dar certo em tudo. E o que ele traz é que não é essa questão. A gente precisa aprender a lidar com erros controlados, porque isso é o avanço, que sai desse lugar da segurança, que é uma ilusão. Aí, quando a gente vai para o capítulo 6,
ele amarra trazendo essa visão, né? É, enquanto para o meu pai instruído, a segurança no emprego era tudo, né? Porque para o pai instruído dele, o emprego, a segurança era tudo. Para o pai instruído, o que era tudo para ele no emprego era aprender, que vem com o que você falou no início do porquê você trabalhava. E aí ele traz aqui uma visão que eu fiquei muito feliz de ver, porque foi o que eu sempre pensei e o que eu vivi na minha jornada profissional, e que hoje eu colho muitos frutos positivos disso tudo. É que ele fala que ao invés de se especializar numa única área, busque diversificar seus conhecimentos, aprender mais gera mais dividendos em longo prazo. E aí ele traz o exemplo dele, né, de todas as empresas por onde ele passou. E eu gostei muito porque me fez voltar no meu trabalho, na minha jornada. Quando eu comecei meu trabalho, eu trabalhava numa clínica médica, especializada em acupuntura. Depois eu fui para uma clínica pediátrica que tinha mais, acho que 8 especialidades. Então, eu aprendi um pouco de cada tipo de especialidade, de cada questão. Dali, eu fui trabalhar numa empresa de RH, uma assessoria. Depois eu fui trabalhar em outros segmentos. Eu sei que assim, eu sempre mudei de área e de segmento. Então eu nunca fiz carreira num único setor, por exemplo. Eu tenho colegas que são especialistas em tecnologia na certificação digital, que tem mais de 20 anos nessa área. Eu trabalhei 8 anos nessa área, dali eu fui para o varejo. Do varejo, eu fui para o varejo de importação e exportação, dali eu fui para o varejo de vestuário, dali eu fui para a indústria, na indústria, eu trabalhei na área de laticínios. Depois da indústria, eu voltei para o varejo na área de farmácia, né, que é uma coisa também totalmente diferente. E isso ampliou meu repertório num nível que hoje eu consigo apoiar profissionais de vários setores. Eu consigo dar treinamento para pessoal de chão de fábrica, consigo falar com CEO também, falando de número, usando linguagens técnicas, questões específicas, por tudo isso que eu fui navegando. E ele trouxe isso, me deu até um quentinho no coração, porque eu falei, é isso que eu sempre acreditei. E era isso que eu buscava quando eu ia para áreas distintas, me ampliar meu repertório, me diversificar, me tornar mais completa. Por quê? Porque uma empresa ela tem várias facetas. Tanto é que eu fui entender o olhar comercial, que hoje, para mim, é muito tranquilo tocar na minha empresa, por ter vivido numa importadora de vinhos, onde meu principal cliente era a loja própria, eram as lojas, que é o setor comercial, que eu fui ensinar vendas, eu fui ensinar metodologia do produto, eu fui desenhar o processo de atendimento, fui desenhar o processo de vendas, e eu fui entender a dor da área comercial frente às áreas de back-office. Porque na outra empresa eu era um back-office. E eu meio que brigava com o comercial. Então você vê como, às vezes, uma virada faz com que você mude várias perspectivas. E quando eu fui para o RH, ter vivenciado todas essas áreas fez toda a diferença. Porque a hora que eu assumi o RH da indústria, primeiro foi na importadora, na verdade. Eu conseguia conversar com o pessoal do financeiro, eu conseguia conversar com o pessoal da operação, eu conseguia conversar com o pessoal da logística, porque eu já tinha vivido a operação antes. Então, eu não estava no trono dourado do RH falando de coisas que ninguém conhecia. O que era novo para mim era o comercial, mas eu mergulhei, aprendi, assim como eu mergulhei e aprendi o RH para fazer a diferença. Então, ele traz essa visão na experiência dele também, que eu achei sensacional. E aí, no capítulo 7 ele traz a questão do medo, de como isso também ele foi gerenciando. O que ficou muito forte para mim, intencionalidade. Fazer as coisas com intenção, ter clareza de propósito. Que nesse capítulo 6 ele traz isso com maestria. Ele fala, né, da questão de entender o que você quer em cada vivência, olhar além do quadro. Aí aqui eu trago uma frase que a minha mentora Sabrina falou numa imersão de planejamento que para mim fez, assim, foi muito marcante, né? Que a gente, como empresário, muitas vezes, precisa ter a visão do quadro pronto, da obra completa, né? Ela traz aqui, quer ver? Eu anotei essa frase que foi muito interessante.
que a gente precisa ser aquele que tem a visão da obra completa, porque muitas vezes a pessoa dentro do negócio, ela está vendo só aquela parede sendo construída, e o empresário precisa ser o que vê a obra completa e banca a obra. E quando ele traz essa visão aqui, no livro, me fez lembrar dessa frase, porque ele estava vendo a obra completa e ele bancou a obra. Ele estava olhando para esse lugar. Ele não estava só trabalhando naquela empresa de Xerox com um cargo X ou Y por fazer. Ele estava vendo a obra pronta, vendo a casa pronta. E aí, isso para mim fez muito sentido, porque ele amarra com as habilidades que, na visão dele, são essenciais para o sucesso, que vem ao encontro de muita coisa que eu tenho aprendido ao longo desses últimos 2 anos e que eu tenho levado para as empresas que eu assessoro, para os líderes que eu tenho apoiado. Que ele traz aqui as 3 habilidades necessárias para o sucesso são habilidades de gestão, que é gerenciamento de fluxo de caixa, que ele traz muito claro aqui, aprender a lidar com os ativos, passivos, controlar receita e despesa e ter mais receita do que despesa. Administrar sistemas, e aí que ele traz todo tipo de sistema, processos, metodologias, sistemas internos da empresa e a coordenação de pessoas, ou seja, a liderança. Porque quando eu estou falando da coordenação de pessoas, estou falando da liderança. E aí ele amarra isso falando que todas essas habilidades de gestão são essenciais para o sucesso, mas elas precisam de algumas habilidades específicas para saírem melhor. Que aí ele traz vendas, marketing e comunicação. E nesse capítulo, o que foi muito legal foi quando ele traz a visão da repórter que foi fazer entrevista com ele, que ela perguntou o que ela precisava fazer para se tornar uma autora de best-seller. E ele recomenda a ela que ela vá fazer um seminário de vendas. E ela fica extremamente ofendida, porque ela fala: Eu quero me tornar uma autora best-seller e você me manda aprender vendas. Que palhaçada é essa? E aí ele amarra trazendo a visão de que aprender vendas é importante para qualquer área dentro da empresa, porque você vai vender ideias, você vai vender possibilidades, além de sim, você aprender a fazer vendas e negociação, seja do seu salário, seja de negociação realmente de projetos, enfim, com outras empresas. O marketing, porque você precisa aprender a se comunicar, a se relacionar e trazer a sua ideia de forma sintética, e ele traz muito essa visão, né, de trazer, simplificar mensagens complexas, e isso é o marketing que faz, e a comunicação, que é você fazer o elo com o outro e se fazer entender com o outro. Então, ele traz isso e ele amarra, né? Falando da menina que rejeitou aprender vendas, ele fala que o maior desafio das pessoas em aprender a lidar com vendas e marketing é aprender a lidar com o medo da rejeição. Porque a maioria das pessoas foge dessas profissões por medo da rejeição. E esses profissionais já são tarimbados, então eles não estão nem aí com isso. Então, para mim, esses capítulos foram muito interessantes, muito marcantes. Óbvio que o livro todo traz muito conteúdo importante, traz vários insights, mas se eu fosse resumir, para mim, na minha visão, na minha experiência hoje, esses 3 capítulos foram os que eu olhei e falei: Uau, é isso. Confirmou muita coisa, trouxe insight de muita coisa e me ajudou a ver algumas coisas com uma perspectiva diferente. Eu gostei muito dessa leitura. Pode falar, Letícia. Então, já estou saindo daqui com a decisão de procurar o livro para comprar. É isso, mas não é só comprar, é ler, porque não adianta comprar e não ler. É, comprar e ler, né? Com É, certeza. é Mas é uma isso. verdade, essa questão da jornalista, ela faz todo sentido. Como eu conversei com a Débora, eu falei: Débora, pela primeira vez na vida, eu estou entendendo que a minha aula de inglês, ela é um produto que eu vendo, e eu nunca encarei dessa forma.
né? Nunca encarei o meu trabalho como fosse algo passível, de estar sujeito à venda. E por que isso? Porque eu nunca gerei essa demanda. Era sempre as pessoas que me procuravam e buscavam a aula de inglês. Ah, você dá aula de inglês? Dou aula de inglês. Ah, então eu quero estudar. Quanto você cobra? Eu cobro tanto. Então, assim, eu nunca tive dificuldade para ter esses alunos no passado, mas estamos em um momento que mudou tudo. Mudou tudo porque hoje em dia existe uma facilidade que há 30, 40, 20 anos atrás não existia, né? Por professores de inglês. Então, Sim, você tem acesso online, você tem aplicativos, você tem hoje até inteligência artificial para você aprender inglês, você tem um celular que traduz. As pessoas me procuravam muito para fazer traduções. Hoje não tem necessidade mais, a pessoa entra no Google e faz a tradução. E aí eu fui ficando assim, como é que eu posso dizer assim, relegada. O professor de inglês da forma convencional, ele foi ficando relegado ao segundo plano. Então, apesar de que eu gosto de dar aulas, mas eu tenho que ter uma estratégia para que eu venha ter alunos, porque não existe professor sem alunos, né? é, E entrou essa visão de que eu também preciso aprender a lidar com vendas, né? E parece um paradoxo, que é como a jornalista se ofendeu, né? Então, ou eu mudo a minha mentalidade, ou eu mudo a crença, né? Como assim? Eu sou professor, não sou vendedor, né? Isso é uma crença, porque exato. como você falou, nós todos estamos nos vendendo o tempo todo, não é? Então, eu estou adquirindo, digamos assim, ferramentas para poder ter um novo posicionamento. E é desafiador, não é pouca coisa, não, é muita coisa. É. É o processo. O que eu posso te dizer é assim: o que que é importante para você nesse momento? É você identificar quais são as principais competências que você precisa desenvolver agora, selecionar duas e focar nelas. Porque se vendas é uma delas e a inteligência financeira, por exemplo, que é o tema do livro, for outra, foque nisso e crie um marcador para você definir quando X coisa acontecer, eu sei que eu tô boa no tema. Porque isso vai te ajudar, porque senão você vai se perder diante de Para tanta mim, coisa que vem acontecendo. exatamente, para mim, nesse exato momento, é até o que eu falei para a Débora, né? A minha meta ela é bem modesta, não é uma meta conforme ela coloca, né? Que a comunidade dela, você vai aprender a vender e faturar 15 mil reais por mês. Isso hoje, para mim, está bem além da minha realidade. Então, a minha primeira meta é finalmente aprender a ganhar mais do que eu gasto, né? Equilibrar a minha receita, a minha despesa, entender que se eu não estou ganhando o quanto eu preciso em relação aos meus gastos, eu vou me esforçar. O meu primeiro passo é para ganhar além do que eu gasto, do que eu preciso gastar. Então, eu penso assim, num pontapé inicial da riqueza, né? Vamos colocar assim, né? Que ser rico não é só ter dinheiro, né? Já entendi isso. No meu primeiro pontapé inicial, consegui fazer que a minha receita ultrapasse os meus gastos. Eu já vou me dar por muito feliz se eu alcançar esse primeiro passo, que é o que eu comentei, inclusive, hoje, né, em outro encontro. E é, é difícil você encarar essa realidade, mas que você está querendo viver em um patamar financeiro que não é o que o seu dinheiro alcança. E está gastando mais do que ganha, né? Aí Está você precisa tomar a decisão, ou reduz o gasto, ou aumenta a receita. usando crédito como muleta, usando empréstimo como muleta, e até quando isso vai ser
sustentável, né? Chega um momento que isso não é mais sustentável. Então, esse é o momento que a preocupação agora é essa, É, e equilíbrio. aí, e aí eu vou fazer uma provocação, se você me permite, que vai te ajudar a enxergar uma coisa que talvez você não tenha visto. Você está vivendo tudo isso e você ainda tira dinheiro do seu para dar para as outras pessoas para agradar os outros. Aí Pois você é, precisa dizer até quando você vai deixar isso acontecer com você. Porque quem é que está pois é, provocando tudo isso não é o outro. Então é importante você depois olhar para si e falar por que eu estou fazendo isso comigo. Porque quem pois está é. fazendo todo esse sofrimento, provocando tudo isso, não é o outro. Então é uma coisa para você refletir depois. Até há 2 semanas atrás eu achava que eu estava indo muito bem. Aí, de 2 semanas para cá, eu tive duas recaídas. E eu preciso analisar, porque, como você falou, a culpa não é do outro, é dessa pessoa que vos fala, né? Aí minha Ninguém, sugestão, então, ninguém tira os colocou, aprendizados. não foi, ninguém Exato. não fez nada. Então, Faz o seguinte, quando você puder, pega essas duas situações que aconteceram, pega um papel, igual eu tenho aqui, pega uma caneta, senta descompromissadamente e tira pelo menos 10 aprendizados de cada uma dessas situações. E a partir disso, toma uma decisão. Isso é o que vai fazer você olhar diferente essa situação e dizer basta. Porque de verdade, tem algumas situações na nossa vida que a única coisa que a gente precisa é tomar uma decisão, dizer basta e manter a decisão, porque é um combinado seu com você. Cada combinado com você que você quebra é um tijolo da autoconfiança que você derruba, do seu muro da autoconfiança. Cada combinado seu com você que você sustenta é um tijolo do muro da autoconfiança que você levanta e concreta ele na parede. Aí você vai precisar escolher o que você quer fazer com esse muro. Se você quer pôr ele firme e concretado, ou se quer deixar os tijolos só encaixados para ir derrubando toda hora. É tudo decisão. Mas o ponto o que que é importante agora? Você está num processo de despertar. Tem muita coisa acontecendo. Respeita o seu tempo, escolha duas competências para dar foco e faça o que você decidir que vai fazer. Mas não fica se distraindo com um monte de coisa. E se você decidiu que essa parte financeira você vai arrumar, olha para isso com atenção e carinho e tomada de decisão. Vai doer, mas é melhor doer agora do que depois. Aí aqui eu vou amarrar com uma frase que ele trouxe aqui no capítulo 8. É uma frase que o capítulo 8, só para contextualizar, ele traz aqui os 10 passos para você se tornar melhor, para desenvolver seu gênio financeiro. Eu não vou passar os 10 passos aqui, porque ele está no resumo que eu fiz, mas esse capítulo ele fala assim: o ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. E aí, amarrando com o que eu estava falando para você, essa frase vem muito ao encontro, que é sempre tomada de decisão. O caminho mais fácil muitas vezes se torna o mais árido, e o caminho árduo o mais aprazível. Então, você vai precisar escolher qual é o caminho que você quer trilhar. Se for o caminho mais fácil, que é o caminho de agradar as pessoas, de fazer o que os outros querem, o resultado vai ser mais árido, ou seja, vai ser mais dolorido e vai ser menos confortável para você. Mas se você escolher o caminho árduo, onde você se posiciona, onde você se prioriza, onde você aprende a dizer não para pessoas no momento necessário, você vai ter mais deleite no fim, porque é um caminho mais aprazível. São decisões, não existe certo, não existe errado. O que existe é tomada de decisão e ação. Então, o que eu sugiro a você nessa situação é avaliar qual é a vida que você quer estar vivendo daqui 5 anos na questão financeira. É um exercício que eu coloquei no resumo, inclusive. Qual é a vida financeira que você quer
ter daqui 5 anos e o que você está disposta a fazer para conquistar isso. Porque volta para gente, e esse livro ele traz muito esse olhar do protagonismo. O protagonismo é exatamente isso, de eu olhar a minha situação, ver se eu concordo, se eu discordo, se eu gosto ou se eu desgosto, e tomar uma decisão a partir daí. Se eu gosto, o que que eu vou fazer para melhorar? Porque sempre pode melhorar. Se eu não gosto, o que eu vou fazer para ficar bom? Porque sempre tem também o que fazer. Então, dentro desse contexto aqui do livro, a gente precisa olhar muito para essa visão assim, é a minha escolha, é a minha decisão. O autor traz dois cenários, né, o tempo todo. E aí volto pro pano de fundo emocional. É o meu emocional que vai bloquear a minha visão ou vai permitir que eu veja e haja. E aí no capítulo 7 ele traz essa visão, que a principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como eles administram o medo. E aí ele fala que a chave para o sucesso está nos não quero, que é muito isso que a gente está falando. Então, se você não quer mais viver isso, no lugar de travar, usa essa questão para te ajudar a encontrar alternativas. E aí no livro ele traz várias provocações. Aqui o que eu trago para você é, se você não quer mais viver isso, você precisa tirar os aprendizados dessa situação e tomar uma decisão a partir daí de qual é o seu não quero em cima disso, porque isso vai te ajudar. E aí ele traz, aqui para mim é um grande hack que ele traz que justifica por que que muita gente não muda de vida em todos os aspectos, mas ele traz no olhar financeiro. Mas eu já olho isso aqui com um grande quadro, olhando a vida como um todo. Ele fala que a preguiça é a forma mais comum de fuga. A preguiça de agir transformada em ocupação constante. É o que as pessoas usam como justificativa para continuar como estão. E aí, a cura para isso é ter um pouco de ambição, é desejar um algo mais. E aqui ele traz um hack mental. Ao invés de dizer para si mesmo, não posso ter, comprar ou fazer, mudar para como posso fazer isso? Só essa pergunta já cria possibilidades, obstinação e sonhos. E aí ele fecha dizendo: nossa vida é um reflexo, é mais um reflexo dos nossos hábitos do que da nossa educação. Ou seja, amarrando com hábitos atômicos, que o James Clear fala que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus hábitos, ele vem aqui e amarra que a nossa vida é mais um reflexo dos nossos hábitos do que da nossa educação. Então, aqui ele traz isso para mim que amarra assim, o que eu tiro de reflexão em cima disso, que não importa como eu fui educada, importa como eu estou acostumada a fazer e resolver as coisas. E se eu quero mudar algum resultado, volta para o hábitos atômicos. Qual é o hábito que você precisa fazer para mudar a resposta quando vem esse estímulo de alguém te pedindo dinheiro? Que lembra que lá no livro ele tem um roteiro de como eliminar um mau hábito? Tornando ele mais distante, menos visível, mais difícil de se realizar? Talvez essa situação seja a hora de você voltar naquela atividade, trazer esse cenário para evitar a resposta condicionada que você já criou de dizer sim todas as vezes. Porque são coisas que se amarram. É uma forma prática de você fazer isso sozinha. Se isso não resolver, você vai precisar de uma terapeuta, de uma mentora, alguém para te ajudar a fazer isso apoiada. Você já tem a Débora, você pode recorrer a ela nesse sentido. Acredito que dentro da mentoria isso esteja completo. Se não, você fala com ela para ajudar. Se não conseguir, eu estou aqui à disposição também. Mas o ponto agora, Letícia, é assim: diante de tudo isso, é você agir, tirar os aprendizados, escolher quais competências você vai desenvolver, entender quais são os seus não quero e tomar uma decisão. Com isso, você já resolve essa situação. Fala para mim, da sua perspectiva aí, do que você se lembra. Pode falar. Oi? Não, que você falou dos hábitos atômicos, e é que eu estou pensando que foi também assim o que eu tirei do livro, né? Que a gente, às vezes,
preocupa muito com a meta, né? Preocupa muito com aonde a gente quer chegar. Mas esquece que para eu atingir a meta, tudo depende do meu sistema, de tudo que eu vou fazer no meu dia a dia. E às vezes são coisas pequenas, né, que eu tenho que mudar hoje, e que se eu desviar um pouquinho, eu não vou chegar na minha meta, né? Aí eu lembrei, você falando aí, eu lembrei da história do avião, né? Porque isso aí me chamou muita atenção, porque tem a ver com a minha atuação, com o meu trabalho. Se o avião desviar um pouquinho, né, mínimos graus ali na rota, ele estava indo para um lugar e ele vai acabar chegando em outro. E Quilômetros distante, né? exatamente, então é o que tem a ver comigo. Eu não poderia ter, como é que eu posso dizer, digamos assim, errado em algo tão banal, que já teria que ter sido superado. Mas digamos que aconteceu, foi bom, porque agora eu estou com outra visão, entendendo que o que que aconteceu e me levou nesse padrão, novamente, esse padrão negativo que eu não quero mais para a minha vida, né? Exato. Tenho que, tenho que encarar, né? É como a sujeira que você está escondendo embaixo do tapete, tem que resolver, né? Mas bora comprar o livro, bora ler o livro de novo. Isso aí. Então, para fechar, né? é, eu gostei demais dessa leitura. Eu achei que esse é um livro que desafia a nossa perspectiva em relação à nossa mentalidade sobre o dinheiro. Eu achei que é uma leitura muito gostosa, de verdade, eu adorei ler esse livro. Já coloquei na minha lista o próximo dele, que eu vou ler ano que vem. Eu ainda vou decidir se eu trago aqui como sugestão para o clube, mas eu vou ler, que é o Independência Financeira, se não me engano, que eu marquei, Inteligência Financeira. Eu gostei muito. E ele também tem o site que eu ainda não acessei, com conteúdos para inteligência financeira. Tem um jogo, também o Cash Flow, que eu achei muito legal. Então, a minha sugestão agora é avançar nesse processo aí da tomada de decisão. Ele traz aqui, né, falando, para fechar, né, a frase. É o que está na sua mente que determina o que estará nas suas mãos, que é a frase que eu iniciei. O dinheiro é só uma ideia, né? O que eu ouço muito também é que o dinheiro é energia. E todos receberam dois grandes dons, sua mente e seu tempo. Você pode escolher o que fazer com ambos. A cada dia, a cada centavo. Você decide ser rico, pobre ou classe média. Então, assim a gente encerra aqui essa leitura desse livro maravilhoso. Como eu falei, eu não ia detalhar capítulo a capítulo, mas capítulo 8 aqui, sensacional esse passo a passo que ele traz, de como despertar o seu gênio financeiro, porque ele traz aqui a prática de como você aprende a realmente olhar para o dinheiro de um jeito diferente, de forma mais racional, tirando, né, as travas emocionais que a gente falou. Então, compra o livro sim, leia. Como ação para você, eu vou deixar isso de você tirar os aprendizados dessa sua situação. Para quem for ver Eu a gravação, sim, ia disponibilizar a gravação, vou assistir com caderno, né? sim, E vou anotar a lição de casa e vou fazer. E temos aí um mês pela frente, né, para a gente continuar trabalhando essa mentalidade. é isso aí, isso aí. E aí, para quem estiver vendo no gravado, que eu vou deixar também, né, no YouTube, para quem está vendo no gravado, a minha sugestão, que você defina qual é a primeira ação que você vai fazer, qual é o capítulo que tem passo a passo. Então, lembrando, né, a gente tem aqui as habilidades que ele sugere que você desenvolva, habilidades de gestão e as habilidades específicas, né, para ajudar você a ter sucesso. E a gente tem os 10 passos para você despertar o seu gênio financeiro. Então, a minha sugestão para você é que você avalie dessas competências, você dê uma nota de 1 a 5, sendo 1, não tenho nada, e 5, domino das habilidades de gestão e das habilidades específicas mais importantes, elas estão no resumo.
E que você diga qual é dessas competências a que você vai dar foco para desenvolver no próximo ano. Com isso, você já vai para os próximos 10 passos aqui para desenvolver o seu gênio financeiro muito mais preparado para entender como fazer escolhas, como associar-se a pessoas certas, para aprender mais rápido, ter autocontrole e assim por diante. Então, essa é a ação para quem está vendo no gravado. E você que está aqui, Letícia, diz para mim por que valeu a pena estar ao vivo aqui, participar, né? Mesmo não tendo lido o livro, eu queria que você trouxesse qual foi o insight que a minha apresentação aqui, a forma como eu trouxe o resumo, gerou em você e por que valeu a pena estar aqui. Então, valeu a pena, assim, totalmente, né? Eu quero deixar um convite para quem não pode participar ao vivo, que você faça o que eu fiz, né? Que você transforme esse encontro do Clube do Livro em algo inegociável, que você coloque na sua agenda, que você se planeje para estar presente, porque eu penso que quanto mais pessoas estiverem presentes, vão trazer ideias diferentes, vai ter um insight, Sim, né, diferente. Então, eu creio que vai ser mais produtivo, vai ser mais é, empolgante para todos, né? Mas, enfim, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Acho que o que mais me tocou é que, quando você postou, a leitura desse livro, eu pensei assim: eu já li esse livro, né? E agora, com o debate, eu estou entendendo que eu preciso de ler o livro novamente. É como você falou, é uma outra fase da minha vida, é um outro sim. momento. Eu vou encarar essa leitura de uma forma diferente. Mas confesso que esse mês eu não, como é que eu posso dizer assim, me empenhei tanto, né, em adquirir o livro, porque eu pensei assim, eu já li esse livro, então eu vou só participar do debate. Mas da forma como você trouxe, me deu até a impressão que eu não li o livro, que coisa, eu acho que eu enxerguei uma coisa só, né, dentro daquela minha visão de mundo, e verdadeiramente eu vou comprar, vou ler e vou tirar outras conclusões, né? Maravilhoso. Mas é assim mesmo, porque a gente também está em outro momento, a mente é outra, então é normal isso acontecer. Mas de tudo que eu falei aqui hoje, qual é o insight que você sai do encontro que provocou aí alguma coisa, além da certeza de reler o livro? E eu preciso melhorar a minha gestão financeira, preciso melhorar a minha relação com o dinheiro. E isso inclui a quebrar essa crença de que eu não sou boa com números e vencer essa limitação, né? Porque a gente lidar com dinheiro é algo que faz parte do nosso dia a dia. Exato. E se eu quero me dispor a ter o meu próprio negócio, estou me posicionando, né, digamos assim, é, como gestora financeira da minha própria vida, do meu próprio negócio. Como que eu posso simplesmente delegar isso para um contador se eu não entender nada do assunto? Sim, Então, maravilhoso. pode me ajudar bastante essa visão, essa parte do livro que você falou, né? Os capítulos que você citou. Depois, quando o livro chegar, eu vou assistir a gravação novamente e vou ter uma visão melhor sobre isso. Maravilhoso, muito bom. Bom, eu vou disponibilizar a gravação, agora eu vou subir aqui no Zoom. Acredito que amanhã, quarta-feira no máximo, eu consigo já liberar no YouTube, que essa semana eu já estou ativa de novo, então vai ser mais rápido. Aí eu libero lá no grupo e libero também o resumo que eu fiz, que aí dá para vocês pegarem e detalharem mais. Eu espero que seja contribuição para quem pegar para ler, né? E aí a gente vai trocando no grupo também, sobre o livro, sobre os insights. O próximo livro, a gente vai ler um livro que maravilhoso, vai ser acho que a terceira ou quarta vez que eu leio, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já fiz uma aula baseada nesse livro, na verdade, duas aulas. Então, Me dá um pouco.
Deixa eu pegar ele aqui. Pronto, ó. É isso aí. Esse mesmo. É, Esse é o próximo que a gente vai ler. então, Eu vou olhar a data do debate, que agora eu não lembro. Vai ser o livro que a gente vai ler no debate de janeiro. Aí a minha ideia, a gente debate em janeiro, a gente pausa um mês, o mês de fevereiro, a gente volta em março, e aí até lá, até janeiro, eu vou trazer a lista dos livros de 2026 para a gente ler. E aí a gente começa a leitura em março. E aí, em fevereiro, a gente dá essa folga. Para o próximo ano, eu vou dar a folga em janeiro, para todo mundo poder descansar. Porque, como já estava programado, eu vou manter a programação. Mas aí a gente vai ler esse livro, que é um livraço também, que é um divisor de águas quando a gente fala de relacionamento interpessoal. Que bom que você já tem ele aí, então já fica mais fácil a leitura. E a minha ideia é ir trazendo esses resumos que vão contribuir muito com vocês também. Então, obrigado por estar aí, Letícia. Foi muito bom estar com você. E quem estiver vendo na gravação depois, comenta o que achou, para a gente poder saber também, né? Que está alcançando mais pessoas. E o link depois, ele está público, tá, Letícia? Então, quando subir no YouTube, se tiver pessoas que você entende que precisam desse conteúdo, você pode compartilhar também, tá? ok. Eu creio que o mês que vem a turma vai aceitar o convite, vai colocar na agenda e vai estar aqui com a gente. Vamos nós. Eu acredito muito no movimento que, assim, é muito de cada um, né? É uma decisão, é como você falou, é um inegociável, uma decisão. Cada um tem os seus movimentos, o seu momento, eu respeito. O que eu sei é que a minha parte está sendo feita, o projeto está andando, você está sendo impactado agora, quem vai ver gravado vai ser impactado de alguma maneira, e daqui a pouco a gente tem mais pessoas presentes. É o processo. Já entendi que é assim, então eu estou bem tranquila com isso, porque tudo Vamos que começa é a consistência que traz o sucesso, não é fazer hoje e esperar amanhã 50 pessoas. Então, eu estou bem ciente disso também, né? Então, o mais importante é, você está aqui, a Ana Maria vem de vez em quando, vem todos os meses, hoje que ela não veio, e assim a gente vai se fortalecendo e tá tudo certo. O mês passado eu não pude vir e você falou uma coisa assim, fantástica. Você está fazendo a sua parte. É O que isso. você está fazer é sobre isso. É sobre isso. E aí, quem topa vem junto, como você, Ana Maria, e alguns que às vezes aparecem no grupo ou vêm para cá. E vamos em frente, né? Assim é a vida. Como diz a Sabrina, minha mentora, esse é o funil da vida. Então a gente vê lá o número de pessoas no grupo, aí a gente vê quem interage e vê quem vem presente. É o funil da vida. Aí, depois, o que que acontece? Essas mesmas pessoas que deixam de participar, que deixam de ler, que deixam para depois, são as que depois reclamam que não tem resultado, não tem o que buscam. É a vida. Então, é aquela coisa, Deus vai recompensar e vai devolver conforme o seu esforço de doar. Então, vamos fazendo a nossa parte. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ficar aqui Vamos. até agora, que a gente se estendeu bastante. Qualquer coisa, leva lá no grupo Boa do Lê, noite. tá bom? O Vamos sinal que foi juntas. Foi muito bom. Fazer um print aqui da nossa fotinho. Mesmo você estando sem o livro, vamos fazer, para não esquecer. eu faço. Quem quer? Quer, eu boto do mês que vem aí, ó. Pode ser. Vai lá, um, dois e. Para ver se deu certo. Eu Deixa eu ver que o computador tá abrindo aqui para mim. Deu certo. Boa. Já deu certo. Obrigada, Letícia. Vamos juntas. Qualquer coisa, leva lá no grupo suas percepções também, tá bom? prazer de te ver. Prazer é meu. Um beijo. Fica bem, viu?